Infelizmente, né, eu vou ter que começar o vídeo de uma forma que eu não queria, tá? Porque eu preciso falar sobre o falecimento do Léo Batista. Infelizmente ontem, né, ele acabou falecendo com 92 anos, já estava internado no hospital há alguns dias, infelizmente teve aí tumor no pâncreas, se eu não me engano, e o cara foi uma das vozes mais marcantes que nós tivemos aqui no esporte brasileiro, galera. Eu cresci ouvindo muito o Léo Batista e por isso que eu queria falar para ele, descanse em paz, e que também, para que Deus, né, conforte o coração dos familiares e também dos amigos. Sem sombra de dúvidas, foi uma das vozes mais marcantes do esporte brasileiro, um ícone do esporte brasileiro, tá? Que descanse em paz, Léo Batista. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de mercado da bola e eu vou te contar muita coisa interessante. Antony finalmente vai deixar o Manchester United, Neymar acertou o seu retorno para o Santos, vou te explicar essa história. João Félix pode ser o novo reforço lá do Milan. Esse mercado da bola tá bom pra caraca e é por isso que eu já te peço aquela moralzinha, tá? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! O Crystal Palace anunciou no final de semana a chegada de Romain Esse, que foi contratado junto ao Millwall. O meio atacante de 19 anos custou 17 milhões de euros e assinou por 5 temporadas. O jovem zagueiro Abdulkadir Kuzanov foi apresentado como novo reforço do City e lá ele vai usar a camisa 45. O valor pago por ele ao Lens é de 40 milhões de euros fixos e mais bônus ao longo do vínculo. Após passar por um período de testes lá no Como da Itália, Dele Alli foi aprovado e ontem foi oficializado como novo jogador do time comandado por Cesc Fábregas. Lá o meia assinou até junho de 2026, com a opção de estender por mais uma temporada. Gabriel Veron pode retornar ao Brasil para jogar no Gigante Paulista e dessa vez não seria no Palmeiras, já que o interessado em contratá-lo é o São Paulo. O portal GE informou que nos últimos dias o diretor de futebol Rui Costa procurou o Porto e inicialmente eles se mostraram irredutíveis quanto a uma possível venda do jogador. No entanto, nessa próxima quarta-feira, o empresário de Gabriel Veron terá uma reunião com os portugueses em busca de um acordo para uma saída por empréstimo até o fim do ano. Caso realmente os Dragões topem liberá-lo, aí o São Paulo deve oficializar uma proposta para trazer o Gabriel Veron. Isso daí foi confirmado já pelo portal GE, tá? O Zubeldia quer reforçar o ataque e considera Gabriel Veron um ótimo nome, ainda mais se conseguir realmente que ele venha por empréstimo. Aí não vão ter que gastar uma baita grana para comprá-lo junto ao Porto. O costarriquenho Keylor Navas segue livre no mercado desde que deixou o Paris Saint-Germain no meio do ano passado. E nos últimos dias ele foi bastante ligado a uma vinda para o nosso país, onde o Grêmio era o grande interessado nele. Porém agora tudo indica que ele vai jogar no futebol argentino. O Diário Olé informou que o News Old Boys entrou na briga por ele nos últimos dias e inclusive já acertou a sua chegada. A parte financeira já está toda acertada e só falta assinatura de contrato para oficializar tudo. O goleiro de 38 anos é esperado na Argentina entre quarta e quinta-feira para concluir a sua transferência. Meus amigos, eu confesso que ver o Keylor Navas atuando no futebol brasileiro ia ser simplesmente maravilhoso, né? O cara foi um ícone do Real Madrid por tantos anos, mas depois começou a não ter tanto destaque quando se mudou para a equipe do Paris Saint-Germain. Teve uma chance lá no Nottingham Forest, que também não foi lá aquelas coisas, né? E vamos ver se no futebol sul-americano agora o Keylor Navas consegue pelo menos ter algumas boas atuações antes de pendurar as chuteiras. Segundo o portal Olé, o News Old Boys vai anunciá-lo. Queria que ele tivesse vindo para o Brasil atuar no Grêmio, porque elevaria o nível do campeonato brasileiro, mas ele deve estar indo lá para a Argentina. O Santos está muito perto de anunciar o retorno de Neymar para a alegria da torcida. E isso é porque as partes já se acertaram no final de semana a respeito de um contrato válido por apenas 6 meses.
Agora o que falta para o anúncio é o acerto com o Al Hilal. Isso foi informado inicialmente pelo Diário do Peixe e depois confirmado por vários jornalistas, inclusive Fabrício Romano. Ele falou que o time da Vila Belmiro já apresentou uma proposta de empréstimo até o meio do ano e agora aguardam uma resposta final dos sauditas, mas estão bem confiantes no acerto. Apesar do interesse do Chicago Fire e da MLS, Neymar prefere voltar ao Brasil e atuar no seu antigo clube. É esperado, que o Al Hilal não crie problemas para liberar o Neymar, tá? Principalmente porque o Jorge Jesus já deixou bem claro que o jogador não faz parte dos planos. Ele queria contar com o Neymar no Mundial do meio do ano, Mas pro Sauditão, o Neymar já estava totalmente descartado pelo técnico. Vamos ver o que é que vai acontecer, se o Al Hilal realmente vai aceitar esse empréstimo. O portal GE fala que tem uma leve possibilidade de uma rescisão de contrato, porém, o Neymar ainda tem muita grana para receber lá do Al Hilal até o fim do vínculo e ele não estaria disposto a abrir mão desses valores, segundo o que foi informado pelo portal GE, tá bom? Por isso que tudo indica que ele viria por empréstimo. Finalmente, Antony está muito perto de deixar o Manchester United para tentar recuperar o seu futebol em uma outra liga. E isso é porque ele está de malas prontas para se juntar a Vitor Roque lá no Real Betis. O jornalista Fabrício Romano informou que o atacante já acertou absolutamente tudo a respeito dos termos pessoais com os espanhóis. E agora o Manchester tem reunião marcada para resolver os últimos detalhes burocráticos para selar a transferência. A ideia do Betis é anunciar Antony ainda nesta semana. O jogador chegará por empréstimo até o fim da temporada e esse contrato não terá opção de compra, já que os Diabos Vermelhos têm a esperança de que Antony se valorize e em julho eles possam vendê-lo por um valor um pouco mais alto. Meus amigos, o Antony custou 95 milhões de euros. Quando o Manchester contratou ele junto à equipe do Ajax, e a verdade é que ele nunca chegou a vingar muito lá nos Diabos Vermelhos, principalmente depois que ele começou a ter alguns problemas extracampo, inclusive com a ex dele, e que afetaram bastante o jogador psicologicamente, tá? Aí com o Ten Hag ele não tinha mais a confiança do técnico, com o Rubem Amorim parece que é a mesma coisa. E o melhor para ele realmente é uma saída, tá? Respirar novos ares, jogar num time de menor expressão no futebol europeu. Vai chegar lá, já tem o Vitor Roque, que ele conhece muito bem, e eu acho que vai ser bem interessante pro Antony essa experiência no Real Betis, tá? Vamos ver se ele vai conseguir recuperar o seu bom futebol. O Milan segue interessado em reforços da Premier League e o mais novo na pauta é João Félix do Chelsea. O técnico Sérgio Conceição acredita que seu compatriota seria o reforço perfeito para fortalecer o ataque. O jornal italiano La Gazzetta dello Sport informou inclusive que uma proposta de empréstimo já foi apresentada aos Blues nesse fim de semana e ela contempla uma opção de compra ao fim da temporada no valor de 35 milhões de euros. Outros nomes também são estudados pela diretoria para reforçar o ataque. Segundo a publicação do jornal italiano, os nomes seriam Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund e também Ferran Torres. Nesse momento, o interesse pelo Marcus Rashford teria esfriado bastante, tá? Agora, o grande alvo é o João Félix, e aí plano B, C e D seriam os outros nomes que eu falei, Zirkzee, Højlund e também o Ferran Torres. Vamos ver o que é que vai acontecer. O João Félix não tem conseguido grande destaque lá no Chelsea ultimamente, principalmente depois da chegada aí do Enzo Maresca, e vamos ver como é que vai ser, tá? Eu acho que sob o comando do Sérgio Conceição, lá no Milan, pode ser que o João Félix consiga um bom destaque, consiga jogar bem e ajudar bastante o Milan. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas na minha opinião seria um belo reforço, uma bela transferência para ambas as partes, tá? Eu acho que o João Félix lá com Conceição realmente poderia dar muito certo. Quero saber a tua opinião, comenta aí, tá bom? Esse foi mais o Mercado da Bola, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar aquele like, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.